Boa tarde, meu nome é Ismael Fuso, sou dirigente da Casa de Marias na Moca. Vamos lá, mais um vídeo para conversarmos um pouquinho mais, dar continuidade ao vídeo anterior, que foi sobre ovoides, né? Eu gostaria de falar mais um pouquinho, até porque o vídeo passado foi muito longo, acabou cortando, né, no final. Quero agradecer a todos aí que assistiram o vídeo até o final, né, o anterior. E caso você não tenha assistido, vai lá na minha lista, Ismael Fuso, né, no YouTube. Assista lá o primeiro, depois assista esse daqui, que é basicamente uma continuidade, né? Antes de mais nada, eu peço a todos para vocês darem o seu like, se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações para que vocês possam receber as informações dos próximos vídeos, compartilhar os vídeos com os amigos, deixe que eles tenham a experiência de conhecer esse meu canal, esses meus vídeos e dizer o que eles acham. Dê suas sugestões, deixe suas dúvidas, tá? Nos comentários. É dessa forma que a gente pode trazer cada vez mais melhores assuntos, complementos de assuntos, se aprofundar, quem sabe, em algumas coisas a mais. Eu gostaria de falar desde já que eu não sou professor de nada. Eu procuro colocar as minhas experiências, eu coloco as minhas verdades, as verdades do Ismael, e é nisso que eu venho trabalhando esses vídeos, de uma forma simples, sem complicação, falando de um médium que tem uma experiência de mais de 30 anos, mas que nem por isso eu sei mais do que alguma outra pessoa. Eu me coloco sempre como alguém que tem experiências, né? Viveu essas experiências e vive até hoje nos trabalhos espirituais, do qual eu pratico, do qual eu reconheço, de qual eu acredito, né? E pelas observações que eu faço, eu, Ismael. Então eu não uso nenhum tipo de livro, né, de terceiros, nem de médios, nem de doutrinas. O que eu coloco e procuro trazer para vocês é talvez aquela forma do médium olhar, e que geralmente ele não tem uma certa coragem, não tem com quem conversar muitas vezes, ele não tem assim como expor muitas vezes no local onde ele trabalha, né, pratica o espiritismo. Então aqui eu estou tendo essa oportunidade de levar para vocês essas minhas experiências, sem nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de medo, ou seja, a minha ideia é realmente passar os meus sentimentos, né, aquilo que eu observei, e obviamente não tenho problema nenhum de falar sobre o que eu sinto, senti e da forma que eu trabalho, né? Então é isso. Eu espero que muitos de vocês gostem, né, do trabalho e que me sugiram aí os caminhos que vocês gostariam de estar assistindo, o que eu possa colaborar com vocês nas explicações ou até mesmo levando experiências minhas. Hoje eu vou dar continuidade a essa do ovoide. Eu queria colocar, talvez que eu até não coloquei no primeiro, a questão de que ele não é um ser à parte, ok? O ovoide, ele é um ser humano, do qual, por questões de uma doutrinação, vamos se dizer assim, né, que ele passou por um grande período, né, não existe um ovoide que se cria numa encarnação, isso é um processo, né, que é passado a um ser humano, geralmente são processos muito longos, já vem de vidas, até porque você precisa ser envolvido, né, com seres, com os irmãos que geralmente te perseguem por algum motivo. Eles são muito variados, né? Ou seja, a partir daí você tem alguma importância para essas pessoas, para esses seres, para esses irmãos, vamos dizer assim, porque independentemente se são irmãos com visões negativas ou positivas, são irmãos nossos, vivendo sonhos e realidades diferentes das nossas, e com certeza eles começaram um processo em algum momento. Às vezes esse processo começa de duas pessoas, né? Simplesmente por se odiarem ou simplesmente porque se perseguem, né?
e isso vai se ampliando. E em momentos da vida, em momentos de aprendizado, de você estar vivendo um sonho, vamos dizer assim, eu gosto de colocar dessa forma, até para que a gente se acostume, né, a entender que aqui nós não estamos em evolução nenhuma, nós estamos simplesmente nos despertando de um sonho, né, para que vocês entendam um pouquinho melhor. Nós fazemos parte, né, de um sonho coletivo, né? Você faz parte de algo maior que está sendo construído por mentes que estão muito mais acordadas do que as nossas, mas que têm o sonho deles, que é ter uma sociedade dessa forma que a gente vive, né? Essa sociedade que a gente vive, ela é criada através de um sonho, de seres poderosos que criam, como nós criamos individualmente, todas as coisas na nossa vida. Desde as coisas materiais até as coisas a nível espirituais, nós criamos, né? E voltando ao caso do ovoide, o que acontece? Nessas várias vivências que nós vamos tendo, muitas vezes a gente pode adquirir inimizades, vamos dizer assim, que ao levar de outras encarnações, para que vocês entendam, né? Nós podemos ir se complicando no aspecto de ser moldados de uma forma diferente. Ou seja, através daquela raiva, muitas vezes através daquele ódio, através de arrependimentos, né? De não compreender que agimos de tal forma, talvez porque era o que nós tínhamos de melhor na época, né? Dentro da ferramenta que nós tínhamos, e que nós, no momento de não nos perdoar, a gente só vai guardando isso e dando arma para essas situações aonde querem nos afetar. Porque quando você tem medos, quando você tem arrependimentos, fica fácil de se acessar essas informações e com isso trabalhar contra você mesmo. E os ovoides, eles vêm, com o passar do tempo, dando condições dessas ferramentas trabalharem contra eles. Até chegar o momento onde se consegue isolar, né? Isola-se muitos seres humanos através da obsessão, através de obsessões que não são individuais, elas se tornam, com o passar do tempo, coletivas, ou seja, vai se colocando especialistas. Da mesma forma que quando você precisa de um psicólogo, você procura um psicólogo para se tratar, para conversar, né? Para você procurar conseguir caminhos, né? Para aquelas situações que te prejudicam, aquelas situações que você não consegue mais viver, né? Da mesma forma, do outro lado, da quarta dimensão, do espiritual, vamos dizer assim, você tem especialistas e que podem ser contratados, né? Você pode, de várias formas, obter esses especialistas que vão trabalhar em cima desses seus pontos. E trabalhando em cima desses pontos, você vai se tornando cada vez mais fechado, cada vez você dorme mais, cada vez você começa a se isolar de outras pessoas que poderiam te ajudar e assim por diante. Até chegar a um processo onde você é colocado como se fosse em coma. Ou seja, o teu vazio vai se tornando, a sua solidão tão grande, e ainda com a complexidade da dor, porque todos os pontos eles causam dor. A dor não é física só, a dor ela também é mental, ela é psicológica. A dor, ela, eu já vi em várias oportunidades, em outros casos até, em casos de suicidas, que a dor mental ela é uma das coisas mais dolorosas que existe, né? Aquela dor que acompanha, ela permanece e é como se você fizesse tudo para ela cessar. E no caso do ovoide, uma das formas que ele busca para cessar isso é se apagando, é se desligando. Mas mal sabe ele que essa dor só vai se intensificar, porque o objetivo de intensificar essa dor mental, esse vazio, é justamente para que ele vá se desligando cada vez mais. E como a gente sabe, da mesma forma que existe uma preparação para que você venha reencarnar e você passa por um processo no seu perispírito de diminuição mesmo, né? Ou seja, você precisa passar por um processo para que você tenha o início
de um corpo físico acompanhado de um espiritual, de uma forma onde as suas lembranças elas sejam apagadas, né? E o processo do ovoide, ele não deixa de ser muito diferente disso. Esse processo de se perder a nível de consciência humana, vamos se dizer assim, é justamente isso. Ele começa como se fosse colocar aqueles arquivos num local que não é acessível para ele. Não é que ele perde tudo isso. Nós não perdemos nada do que nós somos, porque somos essência divina. Mas você pode colocar em algum arquivo, algum lugar, onde fica quase impossível de se você buscar sozinho. É como se você precisasse de alguém para te trazer aquelas memórias, aquelas coisas. Então esse processo, meu irmão, ele passa por isso, e com isso você perde massa, você perde corpo, porque isso não é mais utilizado. Tudo que você não utiliza, tudo aquilo que não te serve, ele deixa de existir. Ao final das contas, o que acaba sobrando praticamente é como se fosse eu acho que um jeito talvez de você entender mais fácil, o crânio. Vamos dizer assim, uma massa que representa a cabeça, o pensamento, o crânio, ou seja, é basicamente o que ele sobra. E é isso que geralmente usam, né, como fonte energética, vamos supor, material, onde está concentrado aquilo, onde você faz as ligações, como se fosse um interruptor, né, para ligar na tomada. É isso que sobra. E isso ele é conectado a outras pessoas, ele pode ser conectado a outros iguais, ou seja, ele pode ser utilizado de várias formas, mas nunca haverá a necessidade de você ser transformado num ovoide se não for ter uma necessidade ou não for querer te usar de uma forma para com outro. Geralmente o ovoide ele é utilizado como ou um que vai retirar de um outro, seja vitalidade, seja vontades, é como se fosse criar um marionete, né, de um outro, como ele pode também trazer. Então é como se através dele, acoplando, começassem a ser trazidas àquela pessoa vontades, ou retirar vontades. E esse processo de quando passa de obsessão e começa a ser implantado um ovoide, por exemplo, numa pessoa, seja na quarta, para depois vir para a terceira dimensão já acoplada com esse ser, você vai notar que aquilo começa a fazer parte, né, do corpo físico e do corpo espiritual. E aí onde que vai se cada vez, quanto mais tempo demora para fazer alguma coisa, mais se enraiza. Eu dei o exemplo até no outro vídeo da raiz da árvore, né? Que é justamente isso. Quando você coloca aquelas plantas que sobrevivem de outras, né? Sugando a energia dela, e ela leva muitas vezes ao estrangulamento, ela leva muitas vezes são plantas parasitas, se eu não me engano o nome, né? Levando muitas vezes à morte, né? Daquela planta da qual ela suga, né? Então, para vocês terem uma ideia, qual que é a ideia de um ovoide acoplado numa pessoa, né? Que ainda está num processo de obsessão? É justamente tirar a força dela, de poder, de uma forma muito mais profunda e não perceptível para ela, colocar intenções, desejos, muitas coisas que faz o processo caminhar muito mais rápido, levando ela mesma um dia a esse processo.
Então, eu já observei casos, muitas vezes, que que existia. Veja a complexidade. Isso eu falo de experiência minha, não estou falando de livros. De experiência de outros médios, de experiência que eu estou lendo, que eu tenho que acreditar ou não. É experiência minha. De um ser estar encarnado ou mesmo desencarnado, aonde existe o acoplamento de um ovoide, e nesse ovoide existir o acoplamento de outro ovoide. Olha só a situação. Já não bastasse aquela pessoa estar obsidiada, ela tem um ovoide nela acoplado, e esse ovoide tem um outro ovoide acoplado. Isso é possível? Sim, é possível. Isso eu presenciei em um atendimento a um irmão, esse no caso estava desencarnado, com um processo de mais 2 ovoides. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A dor mental que esse irmão passa, eu experimentei 1/1000. Porque eu sou um médium que eu sinto aquilo que o irmão que está sendo, vamos dizer entre aspas, incorporado por mim, sente. Tanto dor físicas como os mentais. Então eu posso dizer catedraticamente o que é essa dor. Mesmo que seja 1/1000 daquilo que com certeza ele está sentindo. Porque senão eu não aguentaria também. Mas experimento sim essas coisas, essas experiências na pele mesmo, na mente mesmo e no meu corpo. Então eu queria trazer isso para vocês, meus irmãos, entender que é um processo de obsessão que se torna mais grave, mais grave, mais grave, e que são seres igual a nós, e que no processo aonde é levado depois a uma reversão disso, que a gente tem que entender que vai haver uma reversão. Vai haver uma reversão. Porque não fomos criados, não fazemos parte da criação para nos tornarmos prisioneiros eternos. Não somos isso. Em algum momento, com a ajuda do amigo, porque é isso que nós temos em nossas vidas, nós temos muitos amigos de amigos e amigos que interferem, sim, por nós, sim, e que a partir daí a gente sai desse pesadelo, desse sonho, desse dormir, para acordar novamente. E se inicia todo um processo de regressão novamente, desacoplando esse ser. De que forma? Muito amor, muita paciência, muita especialidade de amigos que são especialistas nisso e que vão fazendo todo esse processo com a ajuda nossa, de médios encarnados, com a ajuda de médios desencarnados, com a ajuda de especialistas. E esse processo todo vai levar depois a desconectar esse ser, também tratar, e assim por diante. Por isso, meus amigos, eu digo que o espiritual, ele tem muita coisa bonita, muita coisa bacana. Os médios, eles sentem muita coisa, veem muita coisa, muitas vezes não são aproveitados para trazer essas experiências, né? Seria muito bom se os centros espíritas pudessem ter conversa com os médios, ouvirem eles, parar de ficar somente nos livros dos medalhões, né? Porque o médio do dia a dia, em todo centro espírita, eles têm muito para contribuir, inclusive no aprendizado, porque é para isso que a gente está, para poder ter noções diferentes de acordar. Porque se nós não tivermos essas experiências, não ouvirmos esses irmãos, muitas vezes se perdem.
porque a questão de você trabalhar espiritualmente é muito complicada. Da mesma forma que a gente trata esses irmãos, procuram sempre atrapalhar o trabalho dos médiuns. Médiuns é um ser milindrado, se milindra muito fácil, tem um ego que se infla muito rápido e fácil, precisa de ter muita humildade. Então, eu diria assim, meus irmãos, a mediunidade é uma coisa muito simples, mas muito importante. E tem que se dar, sim, uma seriedade muito grande a ela. Aprendemos a escrever as nossas histórias, aprender com nossos sentimentos, com as nossas observações, trazer isso para o dia a dia, de compreender e entender do paralelo que existe, do material, do espiritual, que são coisas iguais, juntas, próximas, muito próximas. São realidades verdadeiras. Tudo isso que a gente vive nos trabalhos espirituais, elas existem, são certas e verdadeiras. E nós não podemos muitas vezes passar a vida imaginando que isso é simplesmente uma coisa à parte, que você pode fazer uma coisa à parte de tratar, uma coisa à parte de trabalhar num centro, numa casa espiritualista, e a nossa vida é independente disso. Eu vivo minha vida e a vida depois do espiritual é a parte, eu faço meu trabalhozinho uma vez por semana, uma vez por mês, cada 15 dias, e está tudo certo. Não é isso, meus irmãos. Nós precisamos entender que nós somos seres espirituais, nós somos energia, se utilizando de uma energia diferente, mas aqui encarnados, ou mesmo bem próximo, aqui do meu lado, desencarnado, porque o desencarnado ele não está em algum lugar, ele está aqui do meu lado. Muitas vezes a gente está conversando, existe irmãos do nosso lado, procurando dar palpite, procurando orientar, às vezes querendo atrapalhar, e assim por diante. Como é a vida? A partir do momento que você sai da porta da sua casa, você sai para a rua, existe tudo junto e misturado. Pois é assim que acontece com o lado espiritual, todo junto e misturado. E muitas vezes, principalmente o espírita, né, que deveria entender melhor isso, e muitas vezes não entende, que é tudo junto e misturado, meus irmãos. E que não existe livro no mundo que possa relatar toda e qualquer experiência, toda e qualquer verdade. Porque cada um vive um sonho, cada um vive uma realidade, mesmo que esteja dentro de uma coletividade. E é por isso que nós podemos a qualquer momento acordar para situações diferentes, porque é para isso que nós estamos nesse sonho, para acordarmos. E quando a gente acordar, essa história toda, ela não vem mais o caso. Como quando você acorda de um sonho, esse sonho não é o mais importante, sim o que você está vivendo. E é esse o processo que a gente passa. Então vamos, meus irmãos, prestar mais atenção. Você que é médium, está me ouvindo, dê mais valor àquilo que você sente, que você ouve, que você vive nos seus trabalhos. Se dedique a isso, porque é uma fonte muito rica para que você possa acordar, entendendo as situações, vendo que existe muito mais coisas do que é contada em livros, é muito mais coisa do que contaram já pra gente. Viva isso! E é isso. Eu acho que deu para dar uma pincelada a mais aí. Se precisar, a gente volta de novo ao assunto. Tem outras experiências nessa questão, mas acho que tá bom por enquanto. Eu tenho vontade de fazer uma outra gravação amanhã. Vou falar sobre animais. Uma experiência minha de um cão maravilhoso que eu adorava. É um fila, o nome dele é Valente. Eu vou ver se no próximo vídeo eu gravo sobre ele, sobre os encarnes dele. Porque existe muita coisa também sobre animais, né? Uns falam uma coisa, outros falam outra. Uns falam que, né? Eu vou falar sobre a experiência que eu senti.
que eu vi, percebi, não só eu, como outro animal que tinha em casa, e eu vou contar isso no próximo vídeo. Então, agradeço muito a vocês terem ficado até o final do vídeo. Pensei que ia ser mais curto que o outro, acabou sendo mais longo, mas não tem problema. Eu subo ele essa madrugada. Mais uma vez agradecer a todos. Estejam todos em Deus. Dizer que não sou professor. Eu estou contando minhas histórias, aquilo que eu sinto, aquilo que eu observo, aquilo que eu levo dentro de mim como conhecimento verdadeiro, porque eu vivi. Eu acho que qualquer coisa que você viva, sinta, observe, é maior que qualquer outro livro. Por isso que eu falo, olhe para as suas mensagens, olhem para os seus experimentos, para aquilo que você viveu. Isso não tem livro que vai escrever porque você não escreveu ainda. O que eu sinto, o que eu senti e querer sentir, eu vou colocar nos vídeos. É isso que eu vou fazer. É uma forma de colocar o meu lado da história, o meu lado do sentimento, num vídeo para vocês assistirem. Sendo mais uma opção para vocês pensarem. E verem aqueles que são médios e já passaram por situações parecidas, se bate. Se bater, ótimo. Se não bater, foram as suas experiências. E essas são as minhas. Um grande abraço, estejam em Deus, um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre animais. Esteja em Deus. Muito obrigado.